Shema Israel. Hoje nós estamos trabalhando com duas porções, né? Estamos encerrando o livro de Números, para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez estamos estudando o livro de Números, e cada vez que nós estudamos, o Senhor fala mais. Olha que coisa linda, hein? Quando você pega uma receita de médico, toda vez que você lê, está escrito sempre a mesma coisa. E a palavra do Senhor, ela é remédio para as nossas almas, não é? Então, cada vez que você lê a Bíblia, Ele te dá novas coisas para você trabalhar na sua vida. Entende por quê? Porque é o médico dos médicos. Então, a palavra dele, ela se renova a cada manhã. As porções de hoje são as de número 42 e 43. A primeira tem o nome de tribos, né? Começa lá no capítulo de número 30, o Senhor falou que Moisés dissesse aos cabeças das tribos. E a de número 43, que começa no capítulo 33, o nome dela é Partidas. E ela começa falando da caminhada do povo, né, no deserto. Estava lendo com a Luísa essa semana, e ela, mãe, é muito lugar, né, que eles passaram. Falei, minha filha, mas também são muitos anos, né? 40 anos. Então, eles andaram e andaram mesmo. E essas duas porções, elas têm algumas coisas que são tratadas nela. Vou dar um breve resumo. Pastor Laí já falou aqui, né? O capítulo de número 30 começa falando de votos ou juramentos diante do Senhor, de homem ou de mulher. Depois fala que o Senhor fala para Moisés guerrear contra os midianitas, né? Os midianitas foram aquele povo, né, que na porção anterior, nas duas últimas, né, a gente falou muito sobre eles. Por quê? Porque o rei, né, lá de Midian, o Balaque, ele queria de toda forma, né, destruir Israel. E a ferramenta que Balaão deu para eles foi as mulheres, né? Olha, essas mulheres aí vão lá, seduzam Israel, e os homens vão acabar se envolvendo com elas e vão se prostituir com elas e vão adorar os ídolos. E Deus, ele se irou grandemente contra isso, e aqui nessa porção ele quer que Moisés vá guerrear contra eles. E eles vão, ele separa ali 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, e vão guerrear, e lá era muito mais gente, muito mais do que 12.000. E o povo, eles vão, guerreiam, Deus da vitória, só que eles trazem os despojos, e os despojos no meio deles tinha aquelas mulheres, as mesmas mulheres que levaram eles a pecar, né? Que foram instrumento, né? Porque ninguém leva ninguém a um lugar se a pessoa não quiser ir também. Então elas foram as influenciadoras. E aí Moisés ficou bravo com os homens, falou, vocês trouxeram elas para cá, lá fora do arraial ainda. Ele falou com eles, vocês têm que matar essas mulheres que se prostituíram com vocês, e os meninos também, porque eles vão crescer, eles podem se rebelar também contra nós, né? Podem virar guerreiros, querer vir contra a gente. E ali eles fizeram isso. Na sequência, os descendentes de Ruben e de Gade, eles vem aquela terra ali antes do Jordão, a terra que já tinha sido conquistada por Israel também, mas não era ainda o território onde Deus tinha determinado para eles ficarem definitivamente. E eles crescem os olhos ali naquele lugar, porque eles já estavam com um gado muito grande, né? Eles olharam aquele lugar e falaram, deixa a gente ficar aqui. E Moisés ficou bravo de novo com eles. Peraí, a gente nem chegou lá ainda, vocês já estão desistindo? E lembrou a eles dos pais deles que foram até lá e que deram aquele relato ruim de desistência, de não querer conquistar Canaã. Mas aí essas duas tribos chegaram para eles e falaram, olha, nós vamos guerrear com vocês, mas vamos deixar as mulheres e as crianças aqui. E você vai ver lá o desfecho, porque eu não vou contar tudo para você, né? Eu creio que você estudou essa semana, não estudou? Depois o Senhor, ele fala
o mapa geográfico de Canaã, né? Olha, vai começar aqui, ao ocidente vai ter esse lugar, ao oriente, norte, sul, leste, enfim, ele dá todos os nomes ali do mapa da terra que o Senhor estava dando para eles. Como eu disse aqui um pouco antes, descreve os lugares por onde eles passaram, todos os nomes, a morte de Arão. O Senhor lembra ao povo que eles iam entrar numa terra de pessoas idólatras, que eles não deviam se envolver com aquilo lá, eles tinham que destruir tudo, toda forma de idolatria deveria ser destruída. E eles não deviam se envolver com aquelas pessoas, eles tinham que expulsá-los de lá, ninguém podia ficar lá. A divisão das tribos, conforme o tamanho de cada tribo, não é igual hoje, gente, que pouca gente detém muito, e muita gente não tem nada. Não, Deus deu uma divisão correta. Olha, a maior tribo precisa de mais lugar, precisa de mais pasto. Então, as divisões vão ser de acordo com os números de pessoas, porque Deus é assim, Ele é justo, né? E as terras dos levitas, as cidades de refúgios, né? Que era onde as pessoas que matavam alguém sem intenção, elas se refugiavam para se esconder ali da família das pessoas que perderam alguém por morte, né? Alguém podia querer se vingar, ir atrás deles, eles tinham um lugar para se esconder enquanto não tivesse o julgamento. E o final termina falando a respeito das filhas de Zelofeade. Elas foram citadas semana passada até aqui no altar, né? Que elas requereram diante de Moisés que tivessem também herança, né? E aqui a tribo de Manassés chega, que elas eram, né, dessa tribo, chega para Moisés e fala: e se elas se casarem com gente de outra tribo? Aí a divisão do Senhor vai quebrar, porque elas vão levar as terras para essa tribo. Aí o Senhor novamente fala: não, elas têm que se casar dentro da tribo de Manassés. Então, e assim foi um breve resumo de tudo o que a gente lê do capítulo 30 ao 36, encerrando o livro de Números. Mas o que eu, desde o dia que eu vi que eu ia dar a porção de hoje, o que eu senti no meu coração de tratar hoje com vocês é a respeito de voto. A respeito de voto. Então, nós vamos ler capítulo de número 30. Abra sua Bíblia a partir do versículo de número 1. Amém? Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas, se o seu pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, e seu marido ouvindo calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Amém. Até aqui. Aqui a gente vê duas situações aqui a respeito de voto. A primeira fala que o homem, ele faz um voto e ele está obrigado a este voto. Por quê? Porque o tratamento do homem, ele vai direto para com Deus. Então, diante do Senhor, ele se obrigou a alguma coisa, ele se propôs a um algo, então ele cumpre. No caso da mulher, ela sendo solteira, na casa de seu pai ainda, ela vai estar de acordo com a palavra que o pai dela disser. Se ele disser que sim, ela continua. Se ele disser que não, ela está desobrigada daquele voto. E assim também, quando ela se casa, ela está sujeita à palavra do seu esposo. E a gente, às vezes,
pega uma palavra dessa e hoje, infelizmente, né, o mundo está tão deturpado, ele está tão desregrado, desregularizado, que as pessoas olham e falam, nossa, o homem pode fazer o que ele quiser. E a mulher, tudo ela tem que falar com alguém. Mas não. O amor de Deus ele é tão grande conosco, tanto com o homem quanto com a mulher, que já há muito tempo, desde a criação, o Senhor colocou diante das mulheres uma submissão. E diante dos homens também. Você ignora às vezes que o homem ele trata direto com Deus. Entende? Ele trata direto com o Senhor. Nós tratamos com o nosso pai, ou tratamos com o nosso esposo. E isso, minha irmã, isso quer dizer paz. Isso quer dizer que você entende o que é palavra de Deus. Isso quer dizer que se você tem um pai, você lembra do mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Quando a palavra diz que você faz as coisas, tem que estar de acordo com o que o seu pai concorda, é a palavra que está dizendo para nós. Então, vai ser bênção sobre a nossa vida. Ou quando ele fala que você precisa que, se o seu esposo concorde ou não com as coisas que você faz, você não pode se esquecer jamais que o seu esposo também responde diante de Deus pela sua vida. Entende? E é obrigação do esposo zelar pela vida da esposa. E quando ele vem diante de você, conforme a palavra de Deus, e não concorda com algo que está acontecendo, ao qual você se propôs, ele está te abençoando, ele está te orientando. Então, tenha sabedoria e submissão para mudar de opinião. Às vezes a gente tem muito assim, a minha opinião, o que eu acho é isso. Porque eu penso assim. E muitas vezes dentro dos lares, as posições elas estão totalmente invertidas. Nós temos visto hoje crianças que cresceram com pais sendo mães e mães sendo pais. Um homem que ele não assume o sacerdócio da sua casa, física e espiritualmente, ele tem filhos dentro de casa que olham para ele e não veem nele aquilo que a Bíblia diz. Uma mulher que peita o marido, que passa na frente, que ela resolveu e pronto, já foi lá e fez, ela está dando exemplo dentro de casa de que a filha, de que o filho estão vendo um relacionamento invertido. E amanhã, se o seu filho não tem uma postura firme num casamento, você não pode cobrar dele, porque você deu um mau testemunho. Se ele não for o sacerdote da casa, você olha para a criança que cresceu dentro da sua casa primeiro. E depois você vê como está a situação de hoje. Entende? E se uma esposa que é briguenta, que é rixosa, como diz a palavra, né, que tudo ela resmunga, tudo ela fala, vai ao contrário. Amanhã ela vê uma filha, um filho, sendo assim também nos seus casamentos, ela olha primeiro para dentro da sua casa, e para a filha, para o filho que ela criou. A gente precisa, como o pastor Laí disse aqui, assumir para nós que o que a palavra ensina é bênção e é certo, e é. Se o Senhor diz que é daquela forma, muitas coisas a gente vai entender e assim, escrever livros. Outras nós vamos simplesmente obedecer porque nós cremos. Entende? Então, esses primeiros versículos que eu trouxe para vocês hoje, essa pincelada que eu dei a respeito de casamento, é para você meditar. Mas eu quero agora trazer para nós os nossos relacionamentos na nossa vida, e eu quero colocar para nós os nossos compromissos, as nossas palavras, o voto que nós damos, a palavra que nós concordamos, aquilo que nós assinamos. E aí a gente vai falar sobre alguns tipos aqui de relacionamento. O primeiro deles é o relacionamento, aliás, primeiro, deixa eu ler para vocês aqui uma palavra, olha só. Desde o início da criação, nós vemos que a palavra, né? Porque Deus, ele falava e as coisas eram criadas, certo? Ela é um instrumento que Deus usou para trazer à existência todas as coisas. Aquilo que Deus disse e diz até hoje, ele cumpriu.
Ele cumpre e Ele vai continuar cumprindo, porque Ele é fiel. Amém? Na porção de número 40, tem um versículo, no capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Então, Deus, Ele é fiel. A palavra que Ele dá, ela já se cumpriu. Amém? Levando em consideração que fomos feitos à imagem e semelhança de nosso Deus, que somos os seus filhos, hoje eu quero tratar sobre essas coisas que eu falei com vocês aqui. Então, repetindo: compromissos, votos, contratos que assinamos, palavras que damos às pessoas e não cumprimos. E o primeiro que eu quero falar hoje é relacionamento com pais e familiares. Deus nos permite nascer em determinada família. Logo, temos pessoas de quem cuidar, respeitar e prestar contas. Alguém aqui escolheu a família que ia nascer? Alguém teve esse privilégio inusitado? Eu quero nascer ali, Senhor, me joga lá. Não teve, né? Pois é. Nós temos na nossa vida, nós mesmos e pessoas que nós conhecemos, que vivem em diversidade de tipos de família, não é? Nós conhecemos várias histórias de famílias. Ninguém escolheu a família que queria nascer. Mas não é porque nós não escolhemos a família a qual nós nascemos, que nós podemos abrir mão daquilo que podemos fazer naquela circunstância que nós estamos lá. Talvez você não tenha participado de uma família equilibrada, de uma família que desde o início conhecia a palavra do Senhor. Talvez você não conheça o seu pai, talvez você não tenha mais a sua mãe, eu não sei, cada um tem uma história. Mas dentro da nossa família, a partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, o Senhor, Ele tem dado para nós oportunidade. Há coisas que nós podemos fazer por nós, dentro daquele lugar, pelas pessoas que estão ali, e que Deus conta conosco mesmo. Nossa, pastora, mas você não sabe a família que eu tenho. Você não sabe o meio que eu vivo. Eles são terríveis. Eles dão muito trabalho, eles não ouvem, eles não escutam. Tudo que eu falo não serve. Amados, eu e você, antes de termos a Jesus, com a convicção e a realmente conversão que nós temos hoje, nós também éramos terríveis. Nós também dávamos muito trabalho. Nós também éramos intolerantes. Nós também não queríamos ouvir nada. Entende? Existem pessoas, amados, que chegam ao ponto de pegar o pai e a mãe que ainda existem, estão lá em algum lugar, e deixar de lado e começar a chamar na rua outras pessoas de pai e de mãe. Existem pessoas que têm irmãos sanguíneos, né? Família mesmo de sangue, que eles não abandonaram, deixaram para lá. E lá fora, fulana é minha irmã, fulana é minha... Enfim, não há problema nenhum em você ter afinidade com as pessoas lá fora, em você tratar outras pessoas com um carinho, um respeito de pai, de mãe, de irmão, de irmã. Mas você não pode ignorar o que você deixou dentro de casa, não. Nós não podemos fazer substituições, não. Nós podemos ter carinho com as pessoas, mas dentro da nossa casa, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é porque aquela família não está naqueles moldes que Jesus desenhou para elas, que hoje você não possa fazer algo lá para fazer a diferença. E eu falo para vocês que quando você faz aquilo que Deus espera de você, você está gerando salvação. Você está usando oportunidades, sejam as mais simples, as mais complicadas, seja no dia a dia, uma palavra que você quebra de maldição, de alguém que tem o hábito de maldição na boca. Tem pessoas que tudo, não vai dar certo. É porque não vou conseguir. Mas isso aí eu já sei onde vai dar.
nas coisas simples e também nos problemas. Às vezes há problemas sérios acontecendo no meio da família, às vezes há doenças. E é o seu testemunho de oração, é o seu testemunho de fé, é a sua palavra de sabedoria que vem daqui, não vem da sua cabeça, vem do Senhor. Isso vai fazer a diferença na vida da sua família. Você precisa de exercer o seu papel. Há um compromisso seu dentro daquele lugar. Entende? Há um compromisso nosso dentro da nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos e os nossos familiares que nós convivemos. Nós precisamos de ser luz ali onde nós habitamos com os nossos familiares. Nós também precisamos cultivar amigos dentro da nossa família. Às vezes você não cultiva as pessoas na sua família porque você não se dá o trabalho. É mais fácil um colega lá fora, um amigo lá fora, um colega de trabalho, um amigo da igreja. Não, dentro da nossa família é possível também você ser amigo das pessoas. Um pai ser amigo do seu filho, isso aí tem que ser natural. O filho ser amigo do seu pai. Os irmãos serem amigos. Você tem um tio que é seu amigo, isso não tem nada de fora do normal, não. É natural que você cultive amizades dentro da sua família. E lá na sua casa você vai fazer a diferença, porque quem você é realmente, quem vê é a sua família. Então, a grande responsabilidade em nossas mãos, no nosso dia a dia, em todo relacionamento familiar que nós temos, de sermos crentes, de sermos realmente ferramentas do Senhor para a salvação. O segundo relacionamento que eu quero falar hoje é com os amigos. Nós, muitas das vezes, nos aproveitamos das pessoas, exigimos delas o seu tempo, a dedicação, mas nós não fazemos o mesmo. As pessoas têm muito hábito assim de falar que fulano é meu amigo, Beltrano é meu amigo, e ali a pessoa ela fica em cima, só quer, mas não tem nada para oferecer. Não se preocupe em perguntar pelas pessoas, olha, você está bem? Como é que foi essa semana? Está correndo tudo bem? Como é que está a sua família? Mas hoje em dia criou-se a gente tem vivido assim, como eu ouvi outro dia, a geração da selfie, né? Tudo sou eu, tem que saber de mim, se eu estou bem, se eu não estou. Ninguém me pergunta nada. Não, você pergunte para os seus amigos se eles estão bem. Procure dar atenção para os seus amigos, realmente. Não sejam só eles seus amigos, mas seja você amigo das pessoas também. Nós, às vezes, queremos que as pessoas façam tudo por nós, mas nós não fazemos nada por elas. Nós estamos sempre querendo as coisas, querendo para nós. Nós cobramos, né? Mas não admitimos que nós, às vezes, só pedimos, mas não oferecemos nada. E os amigos, nós não os temos nas nossas vidas simplesmente para chorar nossas lamúrias, né? Porque existem pessoas, né? A Bíblia fala que existe amigo que é mais chegado que um irmão. E existem mesmo. Existem pessoas que você tem uma amizade, um carinho, uma aproximação, uma afinidade, porque é assim que a gente é, né, gente? Nós somos igreja, nós temos aqui uma igreja, muitos irmãos, muitas irmãs, mas é natural que você tenha afinidade com algumas pessoas, tenha uma aproximação maior. Com aquelas pessoas você chega, ela olha às vezes para a sua cara, ela já sabe que aquele dia não foi bom, ela fala com você, ali você já abre a boca a chorar, e tem essas pessoas na nossa vida. E essas pessoas também são aquelas que você comemora, né? São as que você chama para, vamos ali fazer uma coisa, vamos tomar um café, enfim. Mas nós não podemos ter esses amigos só para ou chorar ou para tomar café. A gente tem que gerar salvação na vida dessas pessoas também. Os nossos amigos também precisam de salvação. Eles precisam de ouvir a palavra da verdade da sua boca. Então, não se constranja, não se envergonhe de ter que, às vezes, numa conversa com um amigo ou com uma amiga, levar a palavra do Senhor, não. Porque você está levando vida para ela. Talvez na hora fique uma coisa meio assim, ela olhe para você, porque nunca viu você fazendo isso, mas faça a primeira vez. Porque daí você vai continuar fazendo.
E aí você sim está sendo um amigo verdadeiro para essa pessoa, porque você quer que ela seja salva. Entende? A gente querer que o nosso amigo seja salvo, não é só a gente mostrar para ele que a gente confia nele, conversando, né, sobre a nossa vida com ele, ou festejando, não. É levando Bíblia para eles, levando verdade, porque eles precisam de salvação. Um outro relacionamento que nós temos são os colegas de trabalho e a nossa chefia, né? Existe uma postura esperada por Deus de nós diante daqueles que convivemos profissionalmente. Lá no nosso trabalho, nós também somos crentes, não somos? Ou pelo menos deveríamos ser. Então, olha bem, se você não quer trabalhar não é arrumar um emprego, não. É trabalhar, é pegar no pesado, entende? É pegar o serviço lá. Teve uma pessoa que falou comigo assim, estou com meus braços, tá doendo aqui, de trabalhar. Eu falei, glória a Deus, né? Trabalhou, fez esforço. Porque trabalhar já é esforço, gente, é se mover, sabe? Libera a vaga para quem precisa, então, irmão. Você não quer trabalhar? Vai embora. Entende? Nós precisamos de querer trabalhar. Relacionamento com a nossa chefia, com o nosso colega. Não deixe só para o outro fazer, não. Faz você a sua parte no seu trabalho. Não confia que o outro vai fazer, porque uma hora ninguém faz. Aí você vai ter que prestar conta. Faça a sua parte. Se você hoje está numa empresa, você trabalha com alguém, em casa, enfim... Você se prestou a alguma coisa, você disse para aquela pessoa assim, eu vou fazer isso para você, na sua empresa, na sua casa, na sua escola, aonde for, você deu a sua palavra, não deu? Então faça com amor, faça como a palavra do Senhor diz, faça para o Senhor, não faça olhando para as pessoas, porque aí sim, o Senhor se alegra com o seu coração, e você também está ali, e você vê os frutos do Senhor na sua vida. Existem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com submissão no trabalho. As pessoas, elas chegam ali, elas falam, não, eu não vou fazer. E aí o patrão vem, chega, ou um colega mais experiente fala, olha, esse jeito que você está fazendo não vai dar certo. Queridos, você não quer trabalhar com gente? Abre um site na internet, vai vender coisa pela internet, então fica lá na sua casa, você e o notebook. Só que tem um problema, né? Até nisso vai chegar de repente uma reclamação do cliente lá que não recebeu ainda. Como é que você vai fazer? Nós vivemos no meio de pessoas. Por mais que a gente trabalhe às vezes num escritório, uma sala só sua, você vai atender o telefone, você vai falar na internet com alguém. Então, nós precisamos de aprender a lidar com pessoas. Precisamos ser submissos, precisamos reconhecer quem é que manda no nosso trabalho. Precisamos reconhecer e ter companheirismo com os nossos colegas. Não faça as coisas sempre querendo tirar vantagem em cima do outro. Faça você o que você tem que fazer. E quando você puder, faça um pouco mais. Porque aquele que faz só o que deve também é servo inútil, não é? Então sempre faça um pouco mais. Não faça por agradar homens não, mas para agradar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele espera isso de nós também. E uma coisa, né, que se a gente não se submete a ordens no nosso trabalho, a gente não é servo de Deus. Porque como é que a gente não sabe obedecer no trabalho, mas fala que obedece a Deus? O seu chefe você vê, o seu coordenador, o seu líder você vê, e Deus que você não vê. Como é que fica? E o nosso dia a dia é isso, é trabalho, é casa, é escola, né? É faculdade. É nessas coisas que nós demonstramos aquilo que nós somos. Nós precisamos realmente aprender a obedecer. Se você, sendo um servo de Deus e vivendo como tal, cumpre o seu papel de funcionário, você está gerando salvação onde você trabalha. Pare de trabalhar somente pelo pão que perece. Pare de trabalhar somente pelo salário no final do mês, pela gratificação, pelo ticket de alimentação, restaurante e por aí vai, né? Pare de trabalhar só porque no final do mês vai cair o dinheiro lá na sua conta. Trabalhe para glorificar a Deus, trabalhe para gerar salvação, para dar testemunho. Entende? Dos trabalhos mais simples aos mais complicados, tudo que você faz,
Faz para a glória de Deus. Porque ali, como eu disse, você se comprometeu. Você está ali. Se você não quer essa vaga, está difícil, não quero trabalhar aqui, não estou aguentando. Libera a vaga, amado. Tem muita gente querendo trabalhar. Gente que realmente sabe trabalhar e quer trabalhar. Nós não podemos ser assim, não. Nós precisamos de valorizar. Deus é tão bom com a gente. Deus, ele pela sua misericórdia, Ele nos dá trabalho. Nós um dia não tínhamos o trabalho, não tínhamos o emprego. O Senhor vai nos dar. E aí depois passa um tempo, a gente se acomoda com muita facilidade. A gente esquece tudo aquilo que a gente pediu lá atrás, que a gente falou, que a gente queria, que a gente ia fazer assim, a gente ia fazer assado. A gente se acomoda ali e por ali a gente fica. Nós não podemos ser assim. O crente, ele tem que ter palavra, onde a gente estiver. E agora relacionamento com os cônjuges, né? As esposas, os esposos. Existem pessoas que se casam simplesmente porque querem sexo permitido. Sim ou não? Já ouviram por aí essa frase? Existe gente que é assim, eu vou casar, sabe por quê? Porque aí eu posso fazer sexo. Infelizmente, as pessoas limitam o casamento a esse momento do casamento. E outras se casam porque querem sair da casa dos pais também. Nós vemos muitas histórias assim. As pessoas, elas não vivem bem no meio da família, aí, oportunidade que tem ali, se resolve e casa. Não, eu quero sair de lá. Só que o casamento, ele não é isso. Não é. O casamento não é uma fuga. Você sai de um problema, ou você sai de uma casa, mas o problema vai junto com você. Mas segundo Gênesis 2:24, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha só, uma só carne. As pessoas não deviam se casar para brincar de casinha. Na maioria dos casamentos que nós fomos até hoje, foi feito um voto no altar, não foi? Acho difícil um casamento que não tem, né? Pelo menos assim, até hoje eu não me lembro. Geralmente, no mínimo, tem aquele básico, aquele tradicional, que todo mundo fala igual, repete, né? Aqui na nossa igreja não é esse, mas só para trazer a memória de todo mundo aí. Então, vamos falar do básico mesmo, daquele que é antigo aí, que muita gente conhece. As pessoas falam ali que elas vão ser fiéis, no melhor e no pior, não é? Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, amando e respeitando até que a morte os separe. E é muito bonito, gente. Casamento é bom demais, né? Casamento é lindo. É um momento assim que a gente fica muito feliz, a gente fica muito agradecido a Deus. Mas infelizmente, como muitas pessoas, elas não se preparam para casar, por motivos que eu já citei aqui agora. Elas se casam pelos motivos errados, vamos dizer assim, né? E não que, né, o motivo do sexo aqui, ele é parte integrante, tá? Por favor, irmão, casamento tem que ter sexo, tá? Por favor aí, ó. Amém? Ah, então tá bom. Faz parte do casamento, mas não é o objetivo principal. E ali, naquele momento, elas não se preparam para o casamento realmente, para essa aliança, para essa união, esse voto, quando o Senhor fala que os dois vão se tornar uma só carne. E aí a gente volta lá no início, onde eu li Números 30, onde fala o quê? Que a mulher, se fizer um voto que o marido não concorda, acabou o voto, amados. Nessa hora, uma só carne parte no meio, não parte? Porque é um para cá, um para lá, eu não acho isso, você acha aquilo, enfim. E tudo aquilo que foi falado no altar, tudo aquilo que foi declarado diante de Deus, das testemunhas, dos convidados, né, naquele momento tão bom, tão agradável, é simplesmente anulado. Ninguém lembra mais. Com muita facilidade as pessoas abrem mão daquilo que falam. Nós não podemos ser assim. O casamento é um relacionamento que molda, é um relacionamento que constrói.
Você se casa para cuidar do outro. O outro se casa para cuidar de você. Entende? Você se casa para ajudar o outro e o outro te ajudar. A palavra fala que o Adão estava sozinho, gente. E ele não achou ninguém para ele. Aí o Senhor pegou ele, fez ele adormecer e tirou a costela. E da costela ele fez a Eva. E ele falou para ele assim: olha, essa aqui vai ser a sua auxiliadora. Auxiliadora. Ela vai te ajudar, ela vai cuidar de você. Mas a Bíblia fala também que o Senhor disse para o homem, como eu disse aqui antes, que ele é responsável pela esposa, que ele tem que amar e cuidar da esposa como Jesus cuida da igreja, como Jesus ama a igreja. Em contrapartida, uma mulher que auxilia, que cuida, ela zela pela vida do marido. Então ela não vai ficar batendo de frente. Os dois em comum vão buscar o mesmo objetivo, os mesmos pensamentos, o mesmo propósito, porque é uma só carne. Amém? Vamos continuar aqui, olha, relacionamentos com os nossos credores. Eita! Se comprou, amado, paga. Se teve problema sério e não tem dinheiro, dá satisfação. Entende? Ninguém está isento daquilo que a gente chama de motivo de força maior. Seu salário não caiu aquele mês, houve um problema, aconteceu uma doença na família, foi necessário, entende? Agora, você não tem dinheiro para pagar porque você agiu de forma leviana, você já comprou sabendo que não ia ter, está errado. Quando você compra algo, você não precisa de assinar um contrato necessariamente, não. Talvez você foi lá e passou aquele cartãozinho, aquele que você digita a senha, sabe? Você se comprometeu ali, sabe? Você se comprometeu ali, naquele momento, porque aquilo ali não é dinheiro, não é não. Tem gente que acha que aquilo ali é dinheiro, não, mês que vem tem que pagar. Mês que vem tem que pagar. Se você passou no débito, glória a Deus, aleluia, está pago. Agora, se foi crédito, amados, é dívida. Não morreu a nota, não. Entende? Você vai ser cobrado. E que vergonha, né, gente? Que vergonha, que vergonha, que vergonha, meu Deus do céu. O crente devedor, misericórdia. Que vergonha, amado, quando o ímpio, você está devendo para ele, ele olha e fala: oh, crente, é crente aquele ali, entrou naquela igreja ali, ó, eu vi. Misericórdia, gente. Lá em Romanos 13, versículo 8, vai dizer assim, olha: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós não podemos dever. Se você fez uma conta, pague. Se você não tem condição, não importa, não importa, tem coisa. Olha, eu vou te falar a verdade. Hoje em dia, a maioria das coisas você não precisa. Tirando, como o Luciano falou, que pão e leite, entendeu? Comida que você precisa. O arroz, feijão, a carne, legume, verdura do dia a dia. Tem coisas, amados, que é luxo, é vaidade. As pessoas se endividam por vaidade mesmo. Elas não têm condição, mas porque o olho, né? Meu Deus, ai, eu preciso. Vai lá e divide 39 vezes. Misericórdia, hein? Mas compra. Você não precisava, mas você foi lá e comprou. Nós precisamos de vigiar isso. E aí você vai empenhando o seu dinheiro, quando chega no mês que vem, em algum lugar vai faltar. Se você for assim nesse ritmo, vai acumulando, em algum lugar vai faltar. E aí começa, deve aqui, deve ali. Pelo amor de Deus, se você empenhou a sua palavra, passou uma pessoa, vendeu para você na sua porta,
não passou cartãozinho, não tem cardezinho, não tem promissória, tem que pagar também, tá, gente? Porque aquela pessoa está esperando. Nós não podemos fazer isso de jeito nenhum, jamais na nossa vida. A gente compra uma coisa se a gente sabe que a gente não tem condição de pagar. A gente tem que viver com aquilo que a gente tem. E aquilo que a gente tem já é muito. Sabia? É muito. Deus nos dá muito, gente. A gente precisa saber administrar. Precisamos melhorar as nossas finanças diante do Senhor. Nós fazemos votos em momentos de necessidade. E empenhamos a nossa palavra muito facilmente, às vezes, né? Como que a gente abre a boca por qualquer coisa, a gente fala que vai fazer e já sabe que não vai. Não vai. Por que fala, né? Com a mesma facilidade deixamos de cumprir. Passando agora pelos tópicos que eu tratei com vocês. Já casei, está resolvido. Esse negócio de voto que eu fiz no altar, deixa isso para lá. Eu já tenho trabalho, né? Agora eu estou resolvido, posso relaxar. Os meus amigos são só os meus amigos, eles não preciso ficar falando com eles negócio de Jesus, não, eu me dou bem com eles e tal, eles sabem que eu sou crente, eu só ouço música gospel, entendeu? Eles sabem que eu não bebo, tem que falar, não se incomoda. A minha família não tem jeito, gente. Eu já falei, continua falando. Sabe por que você fala? A sua boca é para isso, é para gerar salvação. O que não presta, você fala até escorrer baba da boca. Não é? Tem dia que você não vigia, amados, que a baba escorre de tanto que fala besteira. Por quê? Porque para levar salvação para dentro da sua casa, para abençoar a sua família, por que você já declara que não tem jeito? Já está aí a palavra de maldição. Sua família tem jeito sim, tá? Porque você teve jeito, por que eles não vão ter? Eu tive jeito. Para de limitar o seu Deus. Trabalha porque Ele age, porque Ele é fiel. Eu não tenho dinheiro. As pessoas têm que entender. Não tenho não. Mas não tem por quê? Não tenho, não sobrou. Pensa na hora de fazer a conta. As pessoas não têm que entender não, tá? As pessoas querem o salário delas. Você não teve o seu, agora é o delas. É assim que acontece. Você não pode simplesmente largar uma dívida para lá, não. Você precisa pagar as suas dívidas. Você precisa. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos o perdão de pecados e temos novamente o direito à salvação. Somos feitos servos do Senhor. E aquele que é servo recebe do Senhor uma palavra de ordem, que está lá em Marcos 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em todas essas formas de relacionamento que eu falei para vocês aqui, existe uma palavra dada, existe um contrato assinado, existe um documento, enfim. De alguma maneira, você empenhou a sua palavra. Quando você não faz aquilo que você se comprometeu, você está dando aquilo que a gente chama de testemunho contrário. Que coisa triste. E isso tem um peso muito maior para nós que conhecemos a palavra do Senhor. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 4 a 7, vai dizer o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Não consinta que a tua boca te faça culpado. Nem diga diante do mensageiro do Senhor que foi uma inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Tem que ter temor na nossa vida todo dia. Em tudo que a gente faz, por onde a gente anda, a gente está levando a palavra de Deus. Nós somos as cartas do Senhor, não somos? Nós temos que ser o evangelho vivo que anda por aí.
A nossa vida no trabalho, em casa, com os amigos, com os nossos chefes, colegas de trabalho, diante dos nossos credores, a nossa vida é o testemunho que essas pessoas têm. Através de nós, elas têm oportunidade de conhecer a Deus. E muitas vezes elas estão desacreditando a Deus por causa do nosso mau comportamento. Isso é muito triste. Muitas vezes precisamos aprender a falar menos e fazer mais. Precisamos aprender a falar menos. Nós temos falado muito, nós temos dito às pessoas que vamos pagar, que nos comprometemos, que sim, que nós sabemos, que nós vamos lá sim, mas nós não vamos, nós não fazemos e não pagamos. Isso é terrível, irmãos. Em Deuteronômio 23, do 21 ao 23, diz assim: quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás. Porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Se você sabe que não tem condições de fazer, não fale que vai fazer, não se comprometa. É melhor testemunho você não se comprometer com as pessoas nem com as coisas, porque assim você está mantendo o seu limite, você está sendo honesto. E aqui fala o seguinte, que quando nós não cumprimos aquilo que nos dispomos, as alianças, os contratos, nós estamos pecando diante de Deus. Nós estamos pecando. Você foi largando para lá, foi se acomodando. Ah, já passou muitos anos, pastora. Ah, o SPC já até liberou meu nome. Já pensou? Tem pessoas que são assim. Elas fazem as contas confiadas que daqui a não sei quantos anos, o nome delas sai da lista lá. Infelizmente, eu te falo que crente também. Lógico que aqui não, né, gente? Em Provérbios 22, versículo 1, vai dizer o seguinte, olha, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, hein? A pessoa falou, você já sabe o que vai acontecer. Olha que coisa linda. Você dá uma palavra para a pessoa, ela tem certeza que você vai fazer, porque foi você que falou. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, ou seja, melhor do que a riqueza. O seu nome, gente, é muito importante. Quando a pessoa fala seu nome, ela lembra de quem você é, entende? Não vai lembrar do que você tem, não, ela vai lembrar de quem você é, de como você age, de como você se compromete, como você é responsável. E existem na Bíblia exemplos de votos feitos de forma impensada, no momento de necessidade. Olha só. Lá em Juízes, capítulo 11, versículo 30 a 31, diz assim: fez Jefté, rei de Israel, um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha só que situação. E ele ganhou. Ele derrotou os amonitas. Quando ele entrou pela cidade, quando ele viu a porta da casa dele, quem que saiu na porta? A filha dele. E aquele rei, gente, ele pegou a filha dele e queimou ela no holocausto. Isso está registrado na Bíblia. Porque está certo? Não. A palavra do Senhor, ela condena que você mate as pessoas. Não matarás. Você não pode sacrificar as pessoas a Deus. Isso é costume pagão. Deus não cobrou isso aqui desse homem. Ele falou para ele fazer, está escrito aqui. Deus mandou Jefté entregar a filha dele em holocausto. Está escrito? Não. Esse homem, no momento de necessidade, não pensou, queria vitória sobre os amonitas, queria ganhar,
Olha a besteira que esse homem falou. Gente, independente de quem saísse ali naquela porta, você jamais pode empenhar uma vida de alguém, de tirar uma vida, né? De tirar a vida de alguém num voto, jamais. E ele foi lá e fez, gente, mas ele podia ter chegado diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque olha o que eu fiz, a tua palavra diz que a gente não pode matar, que o Senhor não se agrada de que a gente sacrifique pessoas. E Deus se agradaria daquele homem. Mas ele foi lá e matou a filha dele. Olha que coisa mais terrível. Lá em Gênesis 25, vai dizer o seguinte, olha, do versículo 30 ao 33... E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois eu estou fraco, esmorecido. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Esaú, no momento de fome, olha bem, gente, fome. Vocês acham que não tinha alguma outra coisa para aquele homem comer naquela tenda? Mas no momento do desespero, olha o que ele fez. Ele abriu mão de um direito que ele tinha. E depois, lá na frente, a gente viu o que deu isso. A gente viu como que ele se amargurou, como que ele se desesperou, porque ele abriu mão do direito de primogenitura, naquela conversa com Jacó. Lá em Mateus 14, versículo 6 a 9, também temos mais um exemplo. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Esse homem teve a oportunidade de visitar João Batista. Lá, conversava com ele. Quando ele fala aqui, ele se entristeceu, por quê? Porque ele sabia quem era João Batista. Mas deu uma palavra na frente de outras pessoas no momento de vaidade, no momento de exibição. Como que às vezes a gente fala besteira, a gente empenha a nossa palavra e depois como que é mal, como que fica ruim aquele voto diante de Deus. Isso aqui custou a vida de um homem, de um servo do Senhor. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nos comprometemos a fazer. Desde uma simples palavra a uma criança, de que vai dar ou fazer algo com ela. Na minha casa, nós temos uma regra clara. Eu não falo para a Luísa nada que eu não tenha certeza de que eu vou fazer. Eu prefiro não falar e surpreendê-la depois fazendo do que decepcioná-la. Criança acredita na gente. Quando você fala uma coisa para ela, ela acredita que vai acontecer. E quando ela não vê acontecendo aquilo, ela fica descrente das pessoas. E quanto mais a criança cresce, vendo as outras pessoas darem palavras para ela e não fazendo, ela se sente, depois ela cresce com insegurança, ela não confia mais nas pessoas. Isso é muito sério. Então eu ensino isso para toda mulher que tem criança aqui na igreja. Se você não vai fazer, se você acha que pode acontecer algum empecilho, um obstáculo, não fala. Chega uma certa idade que ela já tem a noção da possibilidade. Mas quando é menorzinha, não tem não, gente. Você fala que vai fazer, você, para ela, tem condições de realizar. Ela não entende que não tem condições, sabe? Você falou que vai fazer, você faz. Se você acha que pode acontecer assim, coisa simples, tá?
e se chover? Aí ela vai olhar, choveu, minha filha, está chovendo, mas eu queria ir. Ela não entende que a chuva, entende? Não está no seu controle a chuva, tá? Não está. Mas prefiro não falar. Nós fazemos isso lá em casa e funciona, que é uma bênção. Quando elas ficam maiores, elas mesmas já percebem as coisas. Hoje, depois de muitos anos passados, algumas coisas, a Luísa mesma, ela já enxerga, ela vê, ela fala, mãe, realmente. Por quê? Mas ela já está com 8 anos. Porque eu cresci tratando ela assim. Eu não falo mentira para minha filha. Ou eu falo porque eu tenho certeza e sempre lido com ela na verdade, eu não dou minha palavra para ela de uma coisa que nem eu sei se vou dar conta de fazer. Entende? A gente tem que ser assim. A gente tem que ser assim. E, na verdade, a gente tem que ser assim com todo mundo, né? Essa que é a verdade. Você ser assim como uma criança é um treinamento para nós. Entende? É um treinamento. Mateus 7, versículo 12, ele diz assim, olha, tudo quanto quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É bom, gente, quando alguém fala para você que vai fazer uma coisa e não faz? Não é, né? A gente fica esperando, né? A gente acredita que aquilo vai acontecer. E assim é da gente para as outras pessoas também. A gente também não pode colocar expectativas nas pessoas se a gente mesmo não tem certeza do que vai acontecer. E a conclusão de hoje. Mateus 5, 34 a 37. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, e não, não, porque o que diz tu passar, vem do maligno. Vem do maligno. E isso serve na nossa vida, para as coisas simples, as coisas complexas. Então, amados, segundo tema que o Senhor me deu para hoje, seja um ser humano que tem palavra. Seja um homem, uma mulher do Senhor que tem palavra. Aquilo que você fala, você faça. Amém? Porque assim você vai estar agradando ao Senhor. Está abençoando a vida das pessoas e gerando salvação. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas vão para o Senhor. Amém?